Graça e paz, irmãos. Quem sabe esse mês nós podemos saudar com paz e amor, né? Que nem os hippies faziam alguns anos atrás, e o movimento de Jesus, que foi muito forte na Europa e chegou a alguns lugares onde até tinham um símbolo, né? Paz e amor. Já que nós estamos conversando sobre amor esse mês, não é verdade? Que é a ênfase desse mês. Eu queria fazer uma ligação desse tema hoje à noite com um dos momentos históricos muito importantes que estamos celebrando esse ano, que são os 500 anos da Reforma Protestante. Então eu quero ligar um pouquinho com isso. Eu sei que alguns de vocês já ouviram bastante sobre isso. Inclusive nós tivemos a conferência teológica no seminário, colocando um pouco esses temas. O pastor Aparecido escreveu um excelente artigo. A primeira parte está no Luz nas Trevas, que saiu esse mês agora. Vem em continuação, né, dando mais detalhes sobre a reforma. Então eu não vou entrar em todos os detalhes, todos os pormenores, mas eu queria fazer uma ligação aqui desse evento que estamos comemorando 500 anos esse ano, com o tema também desse mês, o amor de Deus. A questão é, naturalmente, até que ponto esses 500 anos têm a ver com a igreja de hoje. A história é interessante, tem muitos detalhes, tem muita coisa que, quem sabe, precisa ser vista, né? E até criticada daquilo que tem acontecido na história da igreja. Mas a importância da reforma e da ênfase que foi dada a partir dessa reforma protestante, que é relevante também para a nossa igreja hoje. Então, um pouquinho dessa ligação. Quem sabe podemos até apagar aqui, não é tão importante que eu apareça, né? Mas que a gente possa acompanhar. 31 de outubro, quer dizer, daqui 10 dias, não vão comemorar o Halloween, por favor, né? Nem o Dia das Bruxas, que é esse dia aí. Comemorem a reforma, né? Se quiserem soltar uns fogos, alguma coisa, faça isso. Viva Lutero, né? Já está morto, mas, né, de alguma forma lembre aquilo que foi feito. Né? E enquanto os outros enchem as abóboras com, né, velas e outras coisas assim, vocês façam um bom doce de girimum, né, ou de abóbora, e compartilhem isso para comemorar esses 500 anos. Próximo, por favor. Isso aqui é uma foto de uma figura de Martinho Lutero. Ele acabou sendo a pessoa mais famosa, e de fato foi ele que há 500 anos, então, pregou algumas teses, algumas afirmações na porta de uma igreja, dando início a esse movimento. Na verdade, já tem antecedentes, nós temos aqueles que nós chamamos de pré-reformadores, nós temos outros que fazem parte desse contexto, como Calvino, como Zwinglio, como Melanchthon, e uma pessoa que está sendo lançado no Brasil, eu procurei nas livrarias essa semana, ou pelo menos em uma delas, que foi a esposa de Lutero, Catarina von Bora, que foi uma pessoa muito importante nessa consolidação, podemos dizer, da reforma. E está saindo em português, escrito por uma escritora evangélica dos Estados Unidos, Ruth Tucker. Está sendo lançado uma biografia de Catarina von Bora. E muitas vezes na reforma a gente não está fazendo menção das mulheres que estavam ali também. Mas, na verdade, como um parênteses, Catarina foi alguém que ajudou Lutero a se manter mais ou menos na linha, assim como as nossas esposas normalmente fazem, né? E ajudou a estabelecer, vamos dizer assim, aspectos importantes, inclusive, da reforma. Era uma ex-freira que veio para a igreja onde Lutero estava pastoreando, já quando tinha iniciado esse processo, e Lutero tentou casá-la com outros, mas no fim ele mesmo casou com Catarina, e foi uma pessoa muito importante nesse sentido. Se acharem algum lugar aí nas livrarias, porque eu acho que até é uma editora secular que está lançando isso, leiam a biografia dela, porque vale a pena. Tem muitos livros escritos sobre Lutero, também é interessante.
mas quem sabe um detalhe importante aqui, justamente na história. Lutero, ele viveu então nesses anos aí, 63 anos, e durante esse tempo, então, ele de fato fez uma mudança muito grande na história da igreja. Próximo, por favor. Está meio escuro aí, mas de fato estava até nevando quando eu tirei essa foto na cidade de Wittenberg, no norte da Alemanha, ou no nordeste da Alemanha, podemos dizer, não muito longe de Berlim, da capital, antiga Alemanha Oriental, onde fica essa cidade de Wittenberg. É uma pequena cidade que naturalmente se preparou agora para as comemorações, já há vários anos, vai continuar, e esses dias, inclusive, está sendo invadida lá. Inclusive, o Leif, meu irmão, vai estar lá visitando a cidade esses dias, vai ser interessante ouvir o que tem do relato sobre essas comemorações. Nessa cidade, então, e algumas cidades por perto, Lutero foi padre da igreja romana, e ele era o pároco, ele era o responsável por várias dessas pequenas igrejas naquela região. Nessa cidade, próximo, por favor, tem então uma antiga igreja, que hoje é uma igreja luterana, ou a partir da Reforma, mas era uma igreja católica romana, onde então Lutero foi o padre, mais tarde o pastor. Diz que ele pregou mais de 2.000 sermões. E é uma igreja ainda ativa, mesmo que, quem sabe, esses dias está servindo mais de museu do que outra coisa, mas ainda tem os seus cultos ali. Essa igreja, muito bonita, restaurada naturalmente, tem um interior muito bonito, próximo, que mostra um pouquinho do que aconteceu com a Reforma. Antigamente tinha santos nas paredes, tinha muitas figuras. Quando veio a Reforma, passaram basicamente tinta branca, o cal, em basicamente tudo isso, tirando muito, quem sabe, até da arte bonita que havia, a arte sacra, mas dando ênfase à questão de que agora tudo é através de Jesus Cristo, não é através dos santos ou mesmo de Maria. E tem um altar muito bonito, próximo, que tem umas pinturas de um pintor contemporâneo de Lutero, que mostram um pouquinho da ênfase de Lutero, das mudanças que ele queria fazer. Quem sabe o do meio aqui, não sei se dá para enxergar, mas é a ceia do Senhor. E a ideia justamente era que agora é uma comunhão aberta. Não é uma pessoa que está monopolizando isso, que está, vamos dizer assim, tendo só a ceia para si, mas todos são convidados. E o aspecto da comunhão de todos os crentes, né, o sacerdócio universal, o sacerdócio de todos os crentes, é um desses aspectos importantes. E se vocês contarem os personagens em volta da mesa, vocês vão ver que não tem só os 13 que tinha na última ceia de Jesus com seus discípulos, né? 12 discípulos mais Jesus. Mas tem 14 pessoas aqui. E a ideia é justamente essa, de que tem espaço para mais gente. Todos são convidados para estar ao redor da mesa. Inclusive, não dá para vocês verem agora, mas se olhar de perto, vocês vão ver que alguns têm cara de ser apóstolos mesmo, né, daquela época. Mas parte, pelo menos metade daqueles que estão à volta da mesa, eram pessoas da época de Lutero. Quer dizer, o pintor pintou caras, rostos de pessoas que eram contemporâneos daquela época, mostrando que hoje é uma comunhão aberta para todos. Lado direito também, uma figura de alguém se entregando a Jesus Cristo, a ênfase da salvação pessoal de cada um em Jesus Cristo. Próximo. Mas, na verdade, há uma outra igreja também nessa cidade. E Lutero não pregou as 95 teses, as afirmações, na sua própria igreja. Mas ele foi pregar esse protesto contra aquilo que a igreja, na época, estava fazendo, na igreja do vizinho. É uma igreja chamada Igreja do Castelo, que pertencia a um homem muito rico, que tinha muitas terras, tinha muitas propriedades, e que tinha também gente trabalhando para ele, basicamente como mão
de trabalho, né, mão de obra escrava, explorando bastante a pobreza, os pobres da região, e se aproveitando também daquilo que era comum na igreja naquela época, que era o pagamento pelo perdão dos pecados, as chamadas indulgências. Simplificando, seria basicamente pagar para ter o perdão dos pecados, ou para não precisar passar por uma penitência, uma disciplina, alguma coisa assim. E esse dono dessa igreja do castelo se aproveitava disso e ficava cada vez mais rico. Então Lutero pensou, onde é que eu prego o meu protesto? Onde é que eu coloco essas novas ênfases que eu quero ver? E resolveu fazê-lo na igreja a igreja do castelo, a igreja vizinha, fica a uns 300 metros mais ou menos da igreja onde ele estava pastoreando. E ali então no dia 31 de outubro de 1517, ele à noite leva mais alguns consigo, né? Não podia fazer pichações, ou não fazia, então ele colocou lá, né, essas teses em papel, o que era, e com a ideia de que no dia 1º de novembro, quando o pessoal viesse para a missa de Todos os Santos, para comemorar o dia de Todos os Santos, eles vissem esse protesto. Então, na verdade, o Lutero estava fazendo uma afirmação teológica, bíblica, já vou entrar nesses detalhes, mas também, podemos dizer, um protesto político dentro desse contexto, né? Mostrando que tinha aspectos ali na sociedade e até na forma como esse homem rico e o seu pessoal estava explorando os pobres. Próxima, por favor. Então foi nessa igreja, a igreja do castelo, próximo, por favor. Esse não é o Lutero, é um cara mais novo do que ele. Próxima, por favor. Aí está a porta onde as teses foram pregadas. Essa igreja ela foi queimada durante a Segunda Guerra Mundial e foi reconstruída. E hoje, então, na porta, que era a porta onde ele pregou, eles têm colocado uma porta de aço, e ali está, então, gravado essas 95 afirmações que Lutero fez. Essas afirmações, elas tratam de vários assuntos. Tem assuntos diretamente bíblicos, teológicos, que nós vamos ver alguns pontos aqui, mas tem também questões de direitos humanos. Tem questões que vão contra justamente a forma como a igreja na época, como o Papa dava apoio a isso, como os bispos regionais, locais, se aproveitavam dessa questão das indulgências e outras cobranças que a igreja estava fazendo em relação ao povo. E ele coloca isso, né, muito claro, querendo que haja uma mudança nesse aspecto. E tem alguns outros aspectos que nós podemos dizer que são mudanças sociais, até políticas dentro da sociedade, que Lutero afirma através disso. O que tinha acontecido? Bom, Lutero, que tinha a sua formação dentro da igreja vigente da época, a igreja de Roma, ele se aprofundou nas Escrituras. Ele passou, inclusive, um tempo no Vaticano, vendo, inclusive, a riqueza da igreja, a opulência da igreja, vendo como certos assuntos eram tratados. E ele começou a aprofundar nas Escrituras. E leu principalmente as cartas, as epístolas de Paulo. Uma dessas cartas que se tornou muito importante para ele foi a carta aos Romanos. E a partir do texto de Romanos, ele começou a repensar muito daquilo que ele estava ensinando na igreja. E aqui começa um desejo de fazer uma reforma da igreja. Não de começar outra igreja, não de começar um outro movimento fora da igreja, mas ver uma reforma dentro da igreja. Um desejo de ver a igreja voltar àquilo que era a igreja primitiva, com as ênfases bíblicas que os apóstolos tinham dado, ao ensino apostólico, aquele que é tratado, por exemplo, em Atos, na comunhão, aquilo que os autores do Novo Testamento escrevem, a compreensão dos pais da igreja em relação às bases bíblicas e assim por diante. Tinha-se passado 1200 anos, uma época muito difícil da igreja, que a gente chama de uma era sombria,
onde a igreja tinha agora se comprometido com o governo romano, já tinha também sido perseguido pelos muçulmanos. Era uma igreja que estava com grandes dificuldades de realmente viver aquele evangelho que a palavra de Deus apresentava. Uma igreja que tinha tido concílios, tinha tido reuniões, decisões ao longo da igreja, que de repente se tornaram mais importantes do que a própria palavra de Deus. E quando Lutero vê isso, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele começa a reagir, repensar, e começa esse movimento que a gente chama do movimento da reforma. Teve algum benefício para a própria igreja de Roma. Houve algo que a gente chama de uma contra-reforma. E algumas coisas mudaram, pelo menos superficialmente. Algumas coisas, quem sabe, um pouco mais a fundo. Mas Lutero, com esse protesto que ele fez, ele foi advertido, pediram para ele se retratar, para ele voltar atrás. Ele não fez isso. Ele até teve que se esconder um tempo. Vocês podem ler mais sobre isso, inclusive no artigo do pastor Aparecido. Mas ele continuou firme no seu propósito de apresentar essas verdades bíblicas. E acabou sendo excomungado. E aí então se formou um novo movimento de igreja, que mais tarde então acabou sendo a igreja luterana, né, a igreja de Lutero. Ele não queria esse nome. Ele até, quando apresentaram essa ideia para ele, ele disse, não tem igreja de Lutero, não tem igreja de ninguém mais do que a igreja de Jesus Cristo. Mas depois da morte dele, os seus seguidores deram esse nome à igreja. E a partir daí começa também o movimento protestante, de uma forma geral, que vai gerar, né, com influências de vários lugares, dos outros reformadores também, as igrejas evangélicas que nós vemos em nossos dias. E aí vai longe a história da igreja, eu não vou entrar nisso hoje, né, porque senão a gente fica aqui o resto dessa semana conversando sobre isso. E vocês não querem, né? Não, eu também não. Vamos para o próximo. Tem um texto bíblico que é um desses textos, eu diria, característicos da reforma. Um desses textos que Lutero se apegou a ele, tem outros textos também, que buscamos justamente na carta aos Romanos, capítulo 3, pode dar todo o texto, 21 a 24. Tem outros textos assim. E a gente pode dizer que a ênfase que vem aqui por parte de Lutero é um resgate, é uma forma de voltar a uns princípios bem básicos da palavra de Deus, que precisavam ser anunciados novamente e que tinham de alguma forma se perdido na história. Vamos ler esse texto aqui. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Um texto bem concentrado de Paulo, mas que é um tema que volta vez após vez ao longo da sua carta aos Romanos. Nós temos em Gálatas, em Efésios, outras cartas de Paulo, essa afirmação muito clara da justificação pela fé. E se nós vamos resumir toda a reforma numa frase, seria essa: justificação pela fé, a salvação pela fé em Jesus Cristo. Próximo. Nas 95 teses de Lutero, nós podemos então extrair 4, se colocou um quinto, que tem a ver com isso, 5 que a gente chama de solas, somentes. Solas é a expressão latina de somente. A primeira delas, justamente, somente a fé, sola fide, somente a fé. Não há outro caminho para a salvação a não ser a fé em Jesus Cristo. Não é por obras, não é por merecimento do ser humano.
O que a igreja estava pregando é que se você pagasse, se você fizesse certas obras, você poderia ser salvo, ter o perdão dos pecados. O que Lutero descobre e o que a Reforma afirma é que não há outro caminho a não ser a fé. Não é por obras, não é por merecimento. Nós temos como seres humanos uma tendência muito fácil de tentar ser merecedores da graça de Deus, do amor de Deus, da salvação de Deus. Se nós olharmos as diferentes religiões do mundo, nós vamos ver que essa questão de tentar pagar a salvação, pagar a espiritualidade, pagar uma vida eterna, de alguma forma, através de fazer boas obras ou de sacrifícios, outras coisas assim, é muito frequente. A fé muçulmana, ela deixa isso bem claro. Você tem 5 pilares, você tem 5 coisas que você precisa fazer para merecer a salvação. Inclusive no fim da vida, quando Deus, Alá, vai julgar o ser humano, Deus vai colocar as obras boas na balança, num lado da balança, e as obras más do outro lado. Se as obras boas pesarem mais do que as más, você vai para o paraíso. Se as más pesarem mais do que as boas, você vai para o inferno. Então não tem nada de graça, não tem nada de fé, não tem nada de algo dado por Deus, mas é o merecimento do próprio ser humano, dependendo de como ele agiu, como ele fez, se fez mais coisas boas ou mais coisas ruins. Tem pecados que basicamente não têm perdão, por exemplo, matar outro muçulmano, né? Agora, matar um cristão pode levar o cara diretamente para o paraíso. Então, ideias assim, do que vale mais, o que vale menos, né? Inclusive, nós estamos vendo, esses dias, Josias, eu recebi uma notícia do norte da Nigéria, novamente, né? O Boko Haram, esse grupo que está ligado, inclusive, ao Estado Islâmico, está ali novamente entrando, sequestrando, levando jovens, moças principalmente, né? Muita violência e tal. E muitos desses que estão engajados nesse tipo de guerra, eles estão lá achando que estão fazendo boas obras segundo as leis muçulmanas, e isso vai ser um atalho para chegar no céu, né? Vamos orar por aqueles perseguidos. Tem muita gente sofrendo aí por causa desse conceito equivocado que existe ali. Mas se olharmos outras religiões, como o hinduísmo, como o budismo, nós vamos ver o mesmo aspecto, de que é através de sacrifícios, é através daquilo que o ser humano mesmo pode fazer, ou às vezes deixar de fazer, é isso que vai levar a uma eternidade, um novo nascimento, uma reencarnação, ou fazer parte de uma divindade, ou outras coisas assim, dependendo da religião. E às vezes, quem sabe, isso vem para nós também. A ideia de que nós podemos merecer o perdão de Deus. Que nós podemos, de alguma forma, né, ganhar a nossa salvação através de obras. O que a Bíblia diz, o que o Lutero reafirma, é que somente pela fé, só pela fé, pela confiança naquilo que Deus tem feito. Ele que mostrou o seu amor, mesmo quando nós éramos pecadores, e através de Jesus Cristo, como diz o texto de Romanos 5:8, nos deu a salvação. Próximo. A outra sola é sola escritura. Vamos pegar todos os 5 aqui, porque eu acho que a ordem, eu quero mudar um pouquinho a ordem disso aí. Vamos pegar o 4º aqui, a sola graça. Somente a graça de Deus. Então nós temos a fé, somente a graça. Que para mim é uma demonstração muito clara do amor de Deus. A graça de Deus, a compaixão, a misericórdia, o amor de Deus. Eu até afirmaria que o fato da própria reforma mostra a abundante graça de Deus, a misericórdia de Deus. Precisava haver uma quebra dessa tendência histórica que se estava passando. Precisava haver um resgate da igreja do Senhor Jesus Cristo. E Deus não poderia deixar a coisa continuar mais.
e levanta um homem, levanta vários homens, na verdade, também na França, na Suíça, em outros lugares, para trabalhar essa mudança de atitude em relação às Escrituras e essas bases da doutrina. A graça de Deus, a misericórdia, o amor de Deus. E essa é uma ênfase, então, que vem também nessas teses de Lutero, que é só pela graça de Deus. Novamente, não é uma questão de um merecimento. Nós não podemos também obrigar a Deus a agir, a salvar o ser humano. O que nós merecíamos era a morte, por causa do pecado. Nós merecíamos ficar afastados de Deus, porque tínhamos escolhido o caminho do pecado. Mas Deus, na sua graça, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, essa misericórdia de Deus, essa graça de Deus. Então é pela graça do Senhor. Não é por questão de que o ser humano merecesse alguma coisa, mas pela graça. O terceiro aspecto é somente Cristo. Está como número 3 aqui. Somente em Cristo Jesus. Parece que a igreja ia achando que havia outros caminhos alternativos, que através de Maria, através dos santos, através de certas coisas, outros caminhos podiam ser abertos para a salvação. Jesus mesmo afirma, na verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós temos esse texto, o eco desse texto, dessas expressões de Jesus, a afirmação de Jesus nas cartas de Paulo, Pedro, João e assim por diante. Quer dizer, um tema também central, naturalmente, do Novo Testamento. E já, naturalmente, profetizado e mostrado no Antigo Testamento, na pessoa messiânica de Jesus Cristo. Somente em Jesus Cristo. Isso aqui é, naturalmente, um aspecto fundamental para a igreja do Senhor, também em nossos dias. É o único caminho, Jesus Cristo. Aí vamos voltar para o 2, somente as Escrituras. O que tinha havido, justamente como eu disse, é que a igreja tinha acumulado muita história, muita herança, decisões que estavam interferindo na própria teologia da igreja, nos ensinamentos, nas doutrinas da igreja. E às vezes a tradição ou as decisões da história, dos concílios, dos sínodos, dos encontros, estava sendo colocado acima da própria Escritura. E quando havia uma controvérsia, quando havia oposição aí, ou havia pensamentos diferentes, muitas vezes se colocava essas novas decisões acima da própria Bíblia, dizendo que eram revelações mais recentes da parte de Deus. Lutero, ele afirma, olha, nós precisamos voltar às Escrituras. Essa é a única base para a nossa fé. É aqui que nós temos a verdade. E qualquer outra coisa que for decidida ou pensada ou afirmada, tem que ir debaixo do escrutínio da palavra de Deus. É a palavra que tem a última palavra, que precisa ser aquilo que mostra se é verdade ou não, se é aceitável ou não. Inclusive, um aspecto foi importante, foi que Lutero trouxe justamente a palavra de Deus para a língua do povo. Até então, a Bíblia não estava à disposição das pessoas na sua própria língua. Quem sabia latim, poderia, quem sabe, adquirir uma Bíblia em latim e lê-la. Senão, a gente estava dependendo, as pessoas estavam dependendo da exposição, da interpretação dos sacerdotes na igreja, dos padres na igreja. E essa interpretação, ela não podia nem ser questionada, nem verificada, porque as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. Então, Lutero traduz a Bíblia para o alemão, Isso eu não sei se ajuda nós aqui hoje, o alemão, quem sabe alguns, mas isso foi gerando um processo. Já tínhamos também textos, ou a Bíblia em inglês, através de Wycliffe, alguns outros pré-reformadores, mas começa um processo de tradução da Bíblia para a língua do povo.
E como é bom a gente ter a Bíblia em português, na verdade, facilita para nós, bem melhor que o alemão, eu pelo menos acho, né? E ter a Bíblia, inclusive em várias versões, né? Várias traduções, uma língua do povo, muito importante. Por quê? Porque essa é a nossa base, né? Porque o povo, cada um de nós precisamos conhecer a Bíblia, ler a Bíblia e verificar, inclusive, aquilo que é pregado, né? A partir da palavra de Deus. E a quinta sola era a Deus glória. Muitas vezes o homem estava buscando a glória para si. Quem sabe o nome da igreja, o próprio Papa, ou seja lá quem for, né? O bispo da região. Era muito importante que a glória sempre fosse de Deus. Inclusive foi uma ênfase que Lutero e os outros reformadores deram, que não era para a glória deles, mas para a glória de Deus. Próximo. A ênfase, então, da reforma foi, próximo, pode continuar, resgatar princípios bíblicos. A ideia era reformar a igreja por dentro, criticar a opulência, a riqueza da igreja, valorizar a participação do povo. Inclusive, a partir da reforma, o povo é muito mais envolvido no culto, na adoração, né? Cantar junto, não só ouvir o padre cantando, né, a ladainha dele, mas poder cantar junto, louvar junto, como nós fazemos aqui, né? Inclusive, a introdução de hinos com música mais popular, textos bíblicos e assim, né? Hoje nós conhecemos o Castelo Forte. Em algum domingo a gente vai ter que cantar o Castelo Forte aí, né? Para lembrar a coisa, né? Mas na verdade a música é uma música popular, né? Mas colocado um texto fortemente bíblico. Combater a exploração dos pobres. Quer dizer, elementos que fazem parte dessa reforma. Próximo. Eu diria que temos uma contribuição, então, importante. Rapidamente podemos baixar todos os pontos aqui. Salvação somente pela fé no Evangelho revelado. O reino de Deus como um reino da graça, né, que mostra esse amor de Deus. A igreja como agente do Evangelho, através da palavra, também dos ritos da igreja, a gente pode chamar de sacramentos, o batismo, a ceia, né? A responsabilidade de todo crente, dar o seu testemunho acerca do Evangelho, a participação de todos os crentes, o sacerdócio universal, o sacerdócio de todos os crentes. A necessidade de que a Bíblia seja traduzida para o idioma do povo. A pregação do Evangelho a todas as pessoas, com ênfase justamente na justificação pela fé. O uso de uma liturgia popular, quer dizer, cultos onde o povo podia participar, e realmente fazer parte, e inclusive ajudar a formá-lo, e a defesa dos direitos humanos de uma forma geral, principalmente dos pobres e oprimidos, tendo essa visão integral do Evangelho. E é claro que a gente podia falar muito sobre isso, mas só para dar um panorama, por que isso aqui é tão importante, pensando na igreja e nos rumos da igreja, durante esses anos e também em nossos dias. Próximo, por favor. Na América Latina, nós não tivemos, quem sabe, uma influência imediata, porque a reforma foi na Europa. E quem estava dominando na América Latina era, naturalmente, os reis portugueses e espanhóis, que tinham a linha católica. Então, a Igreja Católica tinha sido estabelecida com o Evangelho parcial, pelo menos, né? Vários autores católicos têm dito que era um pseudo-evangelho, um meio-evangelho. Tinha alguma base, mas a reforma não tinha chegado. Vai chegar com alguns grupos tentando. Tivemos uma iniciativa de franceses, já no século XVI. Tivemos alguns reformados holandeses. Inclusive, não sei se vocês viram a notícia que o Papa agora canonizou 30 brasileiros, né, que foram mortos pelos holandeses nessa época. Eu estava esperando que alguns indígenas também fossem canonizados, porque eles que foram mais mortos, né, quando a igreja chegou, mas aqui foi uma batalha. De qualquer forma, tem 30 lá, e o culpado foram os holandeses. Os anglicanos, a igreja anglicana chega mais
tarde um pouco, principalmente no início do século XIX, num acordo, inclusive, entre o Brasil e a Inglaterra. E as igrejas evangélicas, que a gente pode dizer aqui a partir de 1820 em diante, estão chegando ao nosso país e outros países da América Latina. É quando a reforma e essa nova ênfase chega e, naturalmente, cria, inclusive, um atrito com a igreja dominante no nosso país e nos outros países. Próximo, por favor. A questão é, o tempo corre, precisamos de uma nova reforma? Será que tem elementos aqui no texto bíblico e naquilo que é enfatizado que são importantes também para a igreja hoje? Eu acho que a maioria dizeria sim, há necessidade de uma nova reforma. Há necessidade de nós voltarmos a alguns desses princípios. Porque, como eu já disse, é muito fácil. Nós queremos, em primeiro lugar, que nós, como seres humanos, vamos dar conta do recado, que nós conseguimos resolver o nosso próprio problema. Segundo lugar, que nós pensamos que nós merecemos a salvação. Podemos fazer obras que fazem com que nós merecemos a salvação. Em terceiro lugar, pensar que nós podemos obrigar a Deus. E tem movimentos que parece que dão ordens a Deus, achando que estão acima, de alguma forma, do Deus soberano. E que não depende mais da sua graça, do seu amor, mas que Deus é obrigado a fazer certas coisas. Certamente, a questão das Escrituras. Então, tem aspectos que, quem sabe, a reforma trouxe para nós, que nós precisamos, vez após vez, quem sabe ano após ano, às vezes dia após dia, rever, em termos da nossa igreja, em termos da nossa vida espiritual, em termos daquilo que nós somos como cristãos. Próximo. Então eu queria propor, nessa noite, que pensemos um pouco mais sobre essa questão. Um retorno a essas 5 solas, a esses 5 somentes. Em primeiro lugar, entender que é só a partir de Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Paulo, ele é muito forte nisso. Inclusive, é uma das grandes motivações para ele continuar levando o evangelho para outros lugares, mesmo quando ele já chega a avançada idade de 60 anos. Paulo quer continuar levando o evangelho até a Espanha. Na verdade, querendo que todos escutem acerca da pessoa de Jesus Cristo, porque não há esperança em nenhum outro, só em Jesus Cristo. Não há outro mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo, o homem. Em nenhum outro nome há salvação, diz Pedro e João, a não ser no nome de Jesus Cristo. Então essa ênfase à pessoa de Jesus Cristo, e o fato de que isso faz com que nós tenhamos esse privilégio, mas também essa responsabilidade, como igreja do Senhor, de propagar o nome de Jesus em toda parte, é um aspecto muito importante que a reforma nos lembra. O segundo, naturalmente, é a questão das Escrituras. Eu acho que nós facilmente, a gente cria uma certa rotina como cristão. Quem sabe tem alguns versos preferidos, que voltamos a esses, sabemos alguns de cor, mas uma leitura da palavra de Deus como um todo. Voltar a nos aprofundar na palavra de Deus. Eu acho que isso precisa ser resgatado, inclusive, nos nossos púlpitos, de uma forma geral. Acho que nós somos privilegiados na nossa igreja aqui de termos pastores e pregadores que partem da palavra de Deus. Mas em muitos lugares está se pregando muito mais filosofias, ideias humanas, quem sabe falando aquilo que o povo gosta de ouvir, quem sabe contando historinhas e assim por diante, do que partindo da palavra de Deus. E quando eu viajo o mundo afora aí, é um tema que a gente sempre está vendo e ouvindo, esse clamor. Vamos voltar às Escrituras. Vamos voltar à palavra de Deus. Precisamos colocar essa palavra como central no ensino da igreja. Em terceiro, essa questão da graça. E eu acho que esse mês sobre o amor de Deus nos lembra isso, reforça esse aspecto.
né? Que é só pelo amor de Deus mesmo, né? Se não for o amor dele, se não for a graça dele, a compaixão dele, estamos, entre aspas, fritos, né? Não temos esperança. Mas o Deus mostra o seu amor, vez após vez. E quando nós conhecemos esse amor, diz Paulo em Romanos, nada nos vai separar desse amor. Inclusive cantamos parte desse texto aqui, né? O amor de Deus. E no mundo onde há tanta violência, onde há tanta injustiça, discriminação, onde há um pecado tão evidente, tão claro, basta a gente ligar o noticiário e a gente já é lembrado disso. Inclusive nas esferas mais altas da própria sociedade, dos nossos governantes. A mensagem do amor de Deus parece que é mais atual do que nunca. Porque eu acho que tem muita gente que está decepcionada, desilusionada, né? Tão frustrados com muito daquilo que acontece. E a pergunta é, será que o mal vai vencer por fim? E aí entra a questão, não, existe alguém que ama, existe alguém que está trabalhando contra tudo isso. E esse alguém tem escolhido inclusive uma igreja para trabalhar com ele na missão dele, na missão de Deus, propagando esse amor. Um amor que transforma vidas, mas um amor que também pode transformar comunidades. Eu acho que mais do que nunca, essa mensagem do amor de Deus, que é um contraste tão grande contra aquilo que nós vemos na sociedade hoje, é muito importante. A graça. Quantos que podem dar o seu testemunho de ter sentido essa graça de Deus na sua vida, não é verdade? Uma dádiva de Deus, um dom de Deus, que não foi merecido, mas foi por causa do amor de Deus. Também a questão da fé. E eu creio que, de novo, a conversão, o novo nascimento, a salvação em Cristo Jesus, não é uma questão, em primeiro lugar, intelectual, mesmo que também mexe com a nossa mente. Mas é uma questão espiritual. É uma questão de confiar em Deus, naquilo que Ele tem feito, e o caminho que Ele abriu por causa do seu amor, e depositar a sua vida diante de Deus, diante da cruz de Cristo Jesus, e receber, sem merecê-lo, mas receber essa salvação em Cristo Jesus. Quem crer e for batizado será salvo, não é? Também tem a complementação desse verso: quem não crer será condenado. Então é uma questão crucial aqui, essa questão da fé em Jesus Cristo. O que nós queremos ver é naturalmente uma igreja no nosso país, aqui na nossa cidade, no nosso bairro, no mundo, que faz diferença. Que se quiser chamar de reforma ou não, na verdade o que aconteceu, a igreja mesmo, onde começou a reforma, não foi tão reformada assim. Mas surgiram outros que levantaram a bandeira do Evangelho. E esse Evangelho está sendo espalhado. Não tem religião no mundo, não tem nenhuma área até da igreja cristã, de uma forma geral, que cresce mais hoje do que as igrejas evangélicas. E eu creio que isso é um sintoma, não porque nós somos bons em divulgar o Evangelho, porque nós temos boas estratégias em primeiro lugar, mas é uma evidência do amor de Deus, da graça de Deus, e a necessidade que pessoas estão sentindo ao redor do mundo, da salvação em Cristo Jesus. Estão buscando, muitas vezes, quem sabe, em religiosidade, né, de diferentes tipos, misticismos, sacrifícios, quem sabe outros aspectos de espiritualidade. Mas é só em Jesus Cristo
que eles vão encontrar a salvação. Amém? E tudo isso para a glória de Deus. Então, quando nós pensamos na reforma, podemos pensar nesses aspectos que trouxeram para a igreja uma nova e necessária ênfase. Por favor. Essa reforma não se dá só em termos de igreja como um todo, mas também na nossa vida pessoal. E quem sabe essa é a aplicação final daquilo que eu queria compartilhar hoje. O que tem na nossa própria vida pessoal que precisa de uma reforma? Não uma nova pintura por fora, né? Como às vezes reformamos as casas, mas quem sabe uma reforma mais radical, uma mudança mais radical, onde nós estamos colocando diante do Senhor áreas da nossa vida que precisam ser reformados. Pode ser na compreensão do Evangelho, naquilo que nós vimos aqui, mas pode ser também áreas muito concretas da nossa vida moral, a nossa vida ética, né, de ética cristã, a nossa vida de relacionamentos, na nossa vida financeira, no nosso trabalho, nosso lar. Quem sabe coisas que sabemos não é do agrado de Deus e não estão de acordo com a palavra de Deus e precisam ser transformadas. Uma reforma também nas nossas vidas. Lutero, inclusive, ele dizia que todo dia a gente precisa se converter de novo. Não no sentido de se tornar cristão novamente, nem entregar a sua vida para Jesus novamente, em primeiro lugar, mas de colocar a sua vida diante de Deus, pedir perdão, como o Pai Nosso nos ensina, né? Perdoa as nossas dívidas. E oramos isso tão frequentemente quanto o pão diário, não é verdade? Quem sabe é um modelo, vamos dizer assim, que a reforma nos ensina, de uma busca constante de estar próximo do Senhor, intimidade com o Senhor através de Jesus Cristo. Vamos orar? Se você tem alguma coisa na sua vida que você entende precisa de uma reforma essa noite, coloca isso diante do Senhor nesse momento. Eu não vou te chamar para chegar aqui à frente, mas você pode, onde você está sentado, colocar isso diante do Senhor nesse momento. Se são pecados, a Bíblia nos diz que Deus é fiel e justo e perdoa, né? Quando nós confessamos o nosso pecado. Então, confesse isso diante do Senhor. Se tem uma área onde você sente que ainda tem fraquezas, que precisa ser santificado, ser levado diante do Senhor, onde o Espírito Santo precisa estar agindo, coloque isso diante do Senhor nesse momento também. Se são relacionamentos, quem sabe pessoas que você está pensando agora que você gostaria de ter uma comunhão mais de perto, quem sabe pessoas que você precisaria trazer inclusive para a presença do Senhor, coloque isso também diante dele nesse momento.